personalidade. Não tem. Os penais escancararam a falta de personalidade e de confiança de boa parte desse grupo. Esse atual elenco do Atlético, boa parte dele, senta à mesa e negocia com a derrota e com o fracasso. Dê mais uma, terceira final em 2 anos. Vocês não representam a torcida. Mais de 8, 9 milhões de torcedores. E só porque vocês têm a grana e porque vocês são atleticanos. Então eu peço mesmo que essa turma, estou pedindo com humildade, que essa turma peça para sair, venda o clube. Minha querida massa atleticana, incrível torcida do Galo. Muito bom dia, trazendo aqui para vocês mais repercussões da derrota do Galo, eliminação aí na final para o Lanús. É o seguinte, meus amigos, olha, vou te falar, hein, Rubens Menin se pronunciou, Everton Guimarães desceu a lenha e o Tanaka, meus amigos, simplesmente falou uma coisa que eu acho que a maioria da torcida do Galo pensa sobre a diretoria, né? Então, na fala do Tanaka aqui e do HG representou muito a massa atleticana, então vou trazer para vocês o que eles falaram após aí a derrota, a perca da final pro Lanús, meus amigos, um time de bairro e galão, colecionando fracassos e vexames. Vamos lá pro vídeo, massa, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para o seu amigo atleticano. Mas agora vamos analisar a fala aí dos envolvidos aqui no canal Atleticano React, notícias do Galo todos os dias para vocês, massa, bora conferir. E aí, pessoal, perder mais uma, terceira final em 2 anos. Bom, primeiro eu quero agradecer o apoio dos milhares de atleticanos que vieram aqui apoiar o Galo. Muito bacana. Agora, não faltou trabalho, não faltou empenho. E vamos juntos, com esse apoio dessa torcida maravilhosa, trabalhar muito para entregar um 26 melhor. Vamos lá, pessoal. O apoio de todos vocês é fundamental. Abraço a todos. Chega pra cá, tô lúcido, tá? É muito perigoso gravar vídeo no calor do resultado, mas eu tenho esse compromisso aqui, então eu vou fazer. Tudo encaminhado pro Atlético ser campeão, né? Mais torcida no estádio, mais elenco, time melhor, técnico melhor, mas fracassou. E fracassou, mais uma vez, pela incompetência, pela falta de atitude, pela falta daquilo que durante toda a temporada a gente destaca aqui. Personalidade não tem. Os penais escancararam a falta de personalidade e de confiança de boa parte desse grupo aí. Quem tem o mínimo de personalidade e confiança ficou, jogou e deu resposta. Everson, Igor Gomes, Dudu, que não deveria ter saído, né? Não vou destacar o Vitor Hugo, não. Fez até um bom jogo, mas quando foi bater o pênalti, chega, farda, joga e pede pênalti, né? Rebolou para bater o pênalti. Se bate pênalti daquele jeito, né, Vitor Hugo? Aí entra o Biel, honestamente, não tem tamanho para jogar no Atlético. Falando em tamanho, tomara que quem trouxe o Biel para o Atlético entenda o tamanho desse prejuízo que o Biel trouxe aí nessa decisão. 2 bolas na frente do gol, ramelou. Pênalti, ramelou de novo. Quando um jogador decide numa final, come a bola numa final, a gente destaca. Então por que quando um jogador é protagonista do fracasso, eu não posso destacar? Outro jogador, defendi aqui, gravei vídeo ontem, falei dele, mas que em momentos importantes e decisivos, principalmente em pênaltis, ele falhou mais uma vez. E eu me refiro ao maior da história do Atlético, que é o Hulk. Não jogou absolutamente nada, ainda perdeu o pênalti, mais um pênalti perdido em decisão pelo Hulk. Foi um nada em campo. O Hulk fez número em campo, número. E ficou até o final para bater o pênalti. A única coisa que se esperava dele, ele foi lá e perdeu. O Everson fez o que pôde, goleiraço, São Everson, mas a cota de milagre também bate no limite, né? Então eu apostava nesse título aí, apostava mesmo, mas perdi a aposta para um Galo absolutamente sem personalidade, sem confiança, sem atitude. E que eu lamento ter que dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Eu tô falando do jogo de hoje, eu tô falando da decisão de hoje, eu tô falando do Campeonato Brasileiro, do que esse time fez até aqui na temporada. Esse atual elenco do Atlético, boa parte dele, senta à mesa e negocia com a derrota e com o fracasso. Com frequência. Se eu sou resultadista, é claro que eu sou, gente. Com a finalidade de disputar 3 finais e fracassar nas 3. A finalidade é disputar? Para mim, não. Então, reafirmo, boa parte desse atual elenco aí tem o rótulo do fracasso na testa. 3 finais perdidas e uma delas que foi a de hoje, sinceramente, inaceitável. Jogou contra um time de bairro, pequeno, com pouca torcida, sem nenhuma tradição, mas que encarou com humildade. Sabia que não tinha força para encarar mesmo de peito aberto, levou o jogo para os pênaltis e ganhou do Atlético. 3 fracassos em menos de um ano. Tá na hora da gente falar de quem planeja tudo isso aí, de quem demite, de quem contrata, de quem mantém e de quem não aparece para explicar. Porque boa parte desse elenco aí é formado por quem não tem o sangue atleticano nas veias. E isso é inaceitável. Vergonhoso isso que aconteceu no Paraguai. Tem muita gente que precisa explicar isso aí. Beijo na alma. Vamos começar, na minha opinião, do principal, né? Que é o topo da pirâmide, a parte menor da pirâmide em tamanho, mas maior em importância, né? Que é de lá
que vem todas as ordens. É de lá que sai o dinheiro, né? Então tem que começar de lá, que é o principal para mim. Vou falar primeiro da SAF. Vou falar nem de diretoria, tá? Vou falar primeiro da SAF. Na minha opinião, a turma dos R's, mais o Guimarães, mais o tal do Vorcaro, né? Que é página policial, né? Maravilha. Essa turma mostrou para mim, por A mais B e por vários anos, que não tem a mínima condição de tocar um clube de futebol, tá? Eu peço aqui hoje, com toda a humildade do mundo, que o senhor Rubens Menin, Rafael, Ricardo, Vorcaro... Ô Tanaka, só te cortar rapidinho, já volto, tá? Tranquilo, pode ir lá. Então eu peço mesmo que essa turma, estou pedindo com humildade, que essa turma peça para sair, venda o clube. Vocês são atleticanos assim como nós, né? Mas vocês serem atleticanos não fazem de vocês profissionais capacitados para terem um clube na mão dos senhores com mais de 8, 9 milhões de torcedores. E só porque vocês têm a grana e porque vocês são atleticanos, sejam atleticanos de verdade. Reconheçam que vocês não têm a capacidade, e eu estou falando como profissionais, respeito todos, nunca conversei com nenhum. Se eu estou falando mentira, provem. Nunca conversei com Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Vorcaro, nunca. Vocês nunca vão ver uma mensagem minha trocada de vice-versa. Eu mandando e eles me respondendo. Nunca teve um diálogo entre eu e qualquer membro dessa SAF do Galo. Nunca, tá? Então, eu estou falando do profissional, não estou falando de pessoas. Respeito o que cada um conquistou na sua vida profissional, pessoal, construíram família, construíram empresa, são milionários e tal. Show de bola. Agora, como gestores do clube que eu amo, que eu torço, posso falar como torcedor aqui. Vocês não representam a torcida. Vocês têm uma falha que é o mínimo de comunicação. Eu não falo nem saber lidar no meio das 4 linhas, ali do riscado, de colocar pessoas capacitadas, entendeu? Vocês, o mínimo que é comunicar com a torcida. Vocês não sabem o mínimo, comunicar com a massa. O Calil, que vocês batem tanto e que tem inúmeros defeitos, isso ele tirava de letra e dá um banho em vocês. Dá um banho em vocês. O Calil representava a gente, tá? Repito, tem milhares de críticas, fez dívida assim como todos vocês também fizeram, mas eu tô falando aqui agora de representatividade, de saber conversar com o público que paga o sócio torcedor, que faz caravana, sai lá de BH, fica 3, 2, 4 dias na estrada, ônibus quebra no caminho, fica 20 horas dentro do ônibus, sem água, sem comida. Com essas pessoas, vocês não sabem interagir, não sabem comunicar com a massa. O Calil, na minha infância, o Galo perdia, e na minha infância o Galo mais perdia do que ganhava. Eu peguei um osso ali danado na época ali de 2007, 2008, 2009. São anos difíceis pra gente, 2010, aquela goleada pro Cruzeiro também, enfim. Eu chegava em casa ou acabava o jogo, a primeira pessoa que eu queria ouvir era o Calil, porque as falas dele me confortavam. Calil sabia falar com a gente, tá? Então, tô começando do mínimo, tá? Isso é o mínimo que vocês tinham que saber. Comunicação com a massa, vocês são péssimos nisso. Agora, falando do riscado, de entender de bola, um grande líder, ele não faz nada sozinho. Na vida, a gente não faz nada sozinho na vida. E um grande líder de uma empresa, ele não pode tomar conta de uma empresa gigantesca sozinho. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar pessoas capacitadas para trabalhar. Não é porque é chegado, não é porque é conchavo, não é porque é amigo, não é porque é conhecido, ou que tem qualquer tipo de situação por trás que não seja a capacidade do profissional. Você pode colocar essas pessoas para tomarem conta de setores importantíssimos do clube, diretoria de futebol, gerência de futebol, supervisão de futebol, CEO, CSO, entendeu? Então, assim, um grande líder, além dele ser de fato um líder, como o próprio nome diz, você tem que saber colocar pessoas capacitadas para trabalhar ao seu lado e bons profissionais. Eles não fizeram isso. O que o Galo mais tem, na minha humilde opinião, é profissionais
em áreas que não têm a mínima capacidade. Falta de dinheiro nunca foi o nosso problema. Peguem o que foi gastado no ano, peguem o que foi gastado ano passado, 2023, 2022. O Galo é um dos clubes do Brasil que mais vem gastando investimento. E este ano que foi gastado, o que foi entregue, é uma vergonha. O Beto mais cedo acabou de falar, 8 milhões no Júnior Santos, 6 milhões no Rony, 1 milhão e 700 salário para Júnior Santos, 1 milhão e 400 salário para Rony, 600 mil de salário para Biel, 600 mil salário de Reinier, 450 mil salário de Caio Paulista, 550 mil salário de Gabriel Menino, não sei se eu falei. Enfim, também falando de salário de jogador que não, tá tudo bem, mas enfim, uma folha salarial gigante, um elenco caríssimo, mas jogadores fracos, jogadores entregando menos que poderia, além de ser jogadores fracos. Então, assim, além de não serem líderes, além de não saberem comunicar com a torcida que paga o seu sócio, que paga ingresso, que compra camisa, que gera o patrocínio no clube, que faz a roda girar também, são péssimos em contratar pessoas capacitadas, cercam de maus profissionais, nada contra pessoal, ninguém, respeito todos. Não estou ferindo a honra aqui de ninguém. Beleza, gente? Então, assim, Rubens, Rafael, Ricardo, Borcaro e todos que estão hoje à frente do Galo, peço, por favor, libertem o Galo de vocês, vendam para quem de fato sabe trabalhar neste meio. Vendam para quem de fato sabe levar um clube de futebol adiante, entendeu? Porque para mim vocês, a partir de há muito tempo, já mostra que não tem nenhuma competência para gerir um clube do tamanho do Galo. Vocês são muito bons para gerir banco, para gerir hospital, para gerir construtora, vinícola, rádio, jornal, televisão. Agora, um clube de futebol é diferente de tudo isso, porque envolve paixão, envolve milhões de situações. É totalmente complexo. Não é só botar a grana e vai resolver. Futebol não é tão simples assim, entendeu? Então, essa turma aí, eu peço aqui, com todo respeito e humildade, sem ferir a honra de ninguém, venda para quem de fato vai fazer um bom trabalho pra gente. Não me interessa se a pessoa vai ser atleticana ou não vai. Atleticana é eu, o Beto, vocês estão assistindo a gente. Mas para trabalhar no clube não precisa ser atleticano, não. Precisa ser profissional, bom de serviço. Tá, Beto? Então, para a diretoria, para mim, chega. Tá aí, massa, mais um vídeo aí, repercussão após essa eliminação do Ida. Cara, eu tô extremamente chateado. E uma coisa que eu fico muito preocupado, cara, é como que essa diretoria vai ter uma conexão, novamente trazer a massa de volta. A gente viu esse ano, nessa reta final aí, a torcida do Galo praticamente deixando de ir no estádio, né? Um desempenho patético no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, meus amigos, fomos iludidos por um Campeonato Mineiro que é, fraquíssimo tecnicamente. Então, meus amigos, jamais se iluda com o desempenho do nosso Galão em Campeonato Mineiro, né? Então tem que haver cobrança pesada. Tá aí, Tanaka desabafando, falou que para ele aí os gestores do Galo têm que vender, que não tem competência para dirigir, né, um time de futebol, que eles têm várias experiências aí com empresas no ramo financeiro, né, são muito bem sucedidos, mas no futebol a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, hein, massa? Futebol envolve muita coisa, né? Não é só ter dinheiro. O Galo, galera, tá devendo? Tá, mas tem dinheiro, meus amigos. Contratamos aí 200 milhões esse ano em contratação e contratamos mal, cara. Não adianta, né? Não adianta você ter uma ferramenta do Siga se você não contrata conforme a ferramenta te instrui a contratar, né? Então são vários erros, né? Eu concordo plenamente com o Tanaka aí, botando quem não tem competência, né, na frente dos cargos. Quando eles vão tomar decisões, né, o pessoal lá de cima às vezes tem outra opinião e a opinião de quem realmente deveria ser levado em conta acaba não sendo levado em conta, né? Então, cara, muitos erros assim, que é difícil, cara. Mais um ano sem Libertadores, um ano aí que não sei se eles vão investir,
Mas se não investir, cara, eu acho que é pior, porque é aí que a torcida vai baquear e vai distanciar de vez. É isso, massa, que eu achei desse vídeo. Comenta o que você achou também aqui nos comentários. Te espero pra gente bater um papo aqui, fechado? Galera, vou ficando por aqui. A qualquer momento eu tô de volta com mais informação, notícia, análise e repercussão do nosso Galão na mídia esportiva. Um forte abraço, tamo junto. Aqui é Galo. Ei, Galo!